aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre fidelidade. Fidelidade, seja para com o responsável, seja para comprar e pagar, pegar emprestado e devolver. A fidelidade de uma forma geral, direta ou indireta. E qual é o resultado dessa fidelidade? Quando aplicamos ela, os resultados sempre serão positivos. E para exemplificar, nós temos um contexto em Daniel capítulo 6, de um homem que passou a noite com um leão. E diante da fidelidade dele, a recompensa veio, e quem foi infiel, as consequências também vieram para esses. E você pode acompanhar comigo em Daniel capítulo 6, onde irá retratar sobre esse episódio. Aqui de forma resumida, nós temos o contexto de o rei Dário, daquela época, estava governando, Babilônia, e ele decidiu constituir no seu reino 120 presidentes. E desses 120 presidentes, ele iria escolher 3 príncipes para governar todo o reino juntamente com o rei. E dentre esses 3 príncipes se encontrava Daniel. Só que Daniel, ele tinha um espírito de excelência, um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento que se destacou dos demais. Desde o início, lá em Daniel capítulo 1, quando ele foram levados cativos para a Babilônia, e estava Daniel, os 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, que depois passaram a ser chamados de Mesaque, Sadraque e Abednego, e Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Diante desse episódio, eles permaneceram fiéis. No capítulo 1, o rei coloca um banquete na mesa e pede para que eles se alimentem, mas Daniel decide ficar 10 dias comendo apenas legumes e bebendo água. E a aparência deles ficaram mais bonita depois dos 10 dias. Depois tiveram outros episódios em que Daniel interpretou o sonho do rei, mostrou qual seria a consequência do seu reino. Logo em seguida, os 3 jovens foram para dentro de uma fornalha de fogo ardente, e nessa fornalha, o 4º homem entrou na fornalha e concedeu a eles o livramento. Eles saíram da fornalha ilesos, sem nenhuma queimadura. E agora nós temos aqui um episódio em que mais uma vez a fidelidade de Daniel está sendo provada. Nós temos aqui Daniel se destacando, e todas as vezes quando você se destaca em algo, não chama atenção, tanto para aqueles que te elogiam e realmente querem o teu sucesso, como também para aqueles que te criticam e geram uma inveja e querem lhe derrubar a qualquer custo. E assim foi que aconteceu com Daniel. A sua forma de liderar com excelência, a sua forma de agir com prudência, trouxe um aparato para que os outros presidentes tentassem derrubar Daniel. Então, os homens começaram a achar uma ocasião contra ele a respeito do reino. E começaram a procurar. E nessa questão de procurar, tentaram encontrar um vício nele. Algum vício, seja ele na forma de ver, na forma de falar, na forma de proceder. Será que ele já praticou atos ilícitos? Será que ele comprou e não pagou? Será que ele roubou algo? Será que ele mentiu, blasfemou? Vamos procurar algum vício que ele tem. Ele tem que ter algum vício, algum erro. Só que não conseguiram encontrar em Daniel nenhum vício e nem culpa alguma contra ele, de algum erro que ele tenha feito no passado que agora poderia acusá-lo. E diante disso, os homens pararam e ficaram pensando: nunca encontraremos nenhuma ocasião contra esse Daniel. Nunca. E agora, o que a gente vai fazer? Esse rapaz não tem culpa nenhuma. Ele não tem vício nenhum. O que a gente vai fazer? Então eles pensaram assim: se eu for
pelos vícios, não irá funcionar. Se eu for pela culpa, não tem como a gente culpar ele, mas vamos por uma coisa. Nós vamos tentar acusá-lo na crença que ele tem nas leis do Deus dele. Vamos tentar acusar na fé que ele tem, na fidelidade que ele tem para com Deus dele. Então eles chegaram até o rei e fizeram um edito, dizendo para o rei aprovar esse edito. E chegaram dizendo: rei, vamos fazer o seguinte, por 30 dias, nenhuma pessoa daqui, de onde você está governando, poderá adorar a outro Deus, a outro homem, que não seja o Senhor, que não seja a Vossa Excelência, rei. E se alguém descumprir essa lei e adorar outros deuses, ou a outro Deus, que seja lançado na cova dos leões. Então esses homens, esses príncipes e presidentes, pediram para que o rei confirmasse essa lei, confirmasse o edito, assinasse a escritura, porque uma vez confirmando o edito e assinando a escritura, ela não poderia ser mudada, porque eles tinham uma lei chamada Lei dos Medos e dos Persas, que essa lei não se pode ser revogada uma vez assinada e uma vez carimbada com um anel. Quando feito isso, carimbou com anel, assinou e fechou, não pode mais ser revogado. Então o rei achou bom, né? Há 30 dias, toda a população somente me adorando a nenhum outro Deus, vamos seguir essa regra. E assim foi. Só que, quando Daniel descobriu dessa escritura, que já estava assinada, o que ele fez? Ele tinha um costume de todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria a janela do seu quarto, e porque a janela do quarto dele dava de encontro a Jerusalém. Antes dele ser cativo de Babilônia, antes dele ser cativo para a Babilônia, ele sabia dos princípios, né? Ele conhecia Jerusalém. Então ele olhava para a banda de Jerusalém, lá ele se dobrava e orava 3 vezes ao dia. E aqui a Bíblia fala que ele dava graças a Deus, como antes ele costumava fazer. Então assim que ele soube do edito, o que ele fez? Abriu a janela do seu quarto, dobrou os joelhos e foi orar. Ou seja, mesmo ele estando numa posição de excelência, né? Foi escolhido entre tantos, mesmo ele sabendo das leis dos medos e dos persas, ele continuou preferindo ser fiel ao Senhor. Mas e aí? A lei estava ali e eles estavam tentando arranjar uma coisa para acusar Daniel. O que aconteceu? Então, os homens estavam de olho em Daniel e viram que ele achou Daniel orando e suplicando a Deus. Então, eles correram e foram para o rei, se apressaram e disseram para o rei: olha, rei, o senhor não disse que aquele que não adorasse o Senhor por 30 dias seria lançado na cova dos leões? Olha, tem aí um que está adorando um Deus que não é o senhor, não. Mas aí o rei Dário pensou: não, mas ele está adorando somente a Deus, não matou ninguém, não roubou, não fez nada contra a lei, ele apenas está orando. Então o próprio rei Dário procurou toda uma forma de tentar livrar Daniel da cova. Até o pôr do sol ele trabalhou para salvar Daniel. Só que a lei tinha que ser cumprida. E aqueles homens começaram a falar: rei Dário, a lei está aí e o senhor não vai cumprir essa lei? Então o rei falou bem assim: então vamos lá, traga Daniel para cá, nós iremos lançar ele na cova e depois nós iremos
caso, disse a Daniel: olha, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele irá te livrar. Pronto. Foi as palavras ditas para Daniel. E pegaram Daniel, colocaram na cova dos leões. Então eles acharam uma pedra, colocou essa pedra, fechou a cova. O rei selou a cova com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que aquela sentença não pudesse ser mudada. Quando isso aconteceu, ninguém podia tirar Daniel daquela cova, né? Já estava selado, já tinha uma pedra e a lei estava sendo cumprida. E aí, vocês acham que Daniel sobreviveu? Vocês acham que Daniel conseguiu vencer um leão? A Bíblia fala que o rei Dário, durante toda a noite, ele passou em jejum, não deixou vir à sua presença nenhum instrumento de música. O sono dele se foi, não conseguiu dormir, e logo de manhã cedo ele se levantou e foi com pressa na cova dos leões. Então, com certeza ele já estava aflito pela noite ser longa, ele não ter conseguido dormir, né? Ainda ficou em jejum e nem música ouviu. E logo pela manhã ele se levanta e vai até a cova. E com uma voz triste, o rei diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode ter te livrado da cova dos leões? Observe, aqui o rei Dário estava colocando detalhe, a fidelidade de Daniel para com Deus. Aqui o próprio rei estava dizendo continuamente. O próprio rei estava afirmando que Daniel servia a um Deus que era fiel para com ele, e que Daniel era fiel para com Deus, mesmo diante dessa situação. Então, quando o rei já tinha perdido as esperanças, achado que não tinha mais solução, que voz eles ouvem? Porque a pedra está selada, né? Eles só poderiam ouvir a voz. Então ouviu a voz de Daniel, que disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A tristeza que estava no rei virou em alegria. Então ele mandou tirar Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova. Nenhum riscão, nenhum arranhão, nenhuma mordida foi achada em Daniel, porque Daniel creu no Deus a quem ele era fiel. Então o rei falou o seguinte: olha, tragam aqueles homens que acusaram Daniel e que lançaram ele na cova. Pegam os seus filhos, pegam as suas mulheres. E a Bíblia fala que quando pegaram eles, os filhos e as mulheres, e jogaram na cova, antes mesmo que caísse até o final da cova, os leões já tinham devorado todos eles. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, dizendo: da minha parte é feito um decreto, que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. E o rei ainda continuou: ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Diante daquele episódio, Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Nós temos aqui um episódio de alguém que permaneceu fiel ao Senhor, e por ele ter permanecido fiel, Deus o honrou durante toda a sua existência. E que nessa lição possamos entender que a fidelidade
sempre traz resultados positivos. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Realize o exercício que eu deixei aí na plataforma de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!